Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quinta-feira. Jesus está crescendo na sua fama. Herodes ouviu falar o que estava acontecendo, todos os feitos de Jesus, e ele ficou perplexo, porque as pessoas tinham dificuldade de compreender a identidade de Cristo e começaram a dizer que João tinha ressuscitado dos mortos, alguns dos profetas tinham aparecido, e Herodes vai expressar, né? Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? O evangelho termina dizendo que Herodes procurava ver Jesus. Irmãos e irmãs, ontem nós recordamos o verbo ver, quando Jesus viu Mateus com profundidade, com amor. Hoje nós estamos vendo um outro olhar, o olhar de Herodes. E Herodes quer ver Jesus. É um mistério. O olhar de Herodes não é um olhar de quem tem fé, de quem ama, de quem quer ver com profundidade. Ele tem uma curiosidade, porém a alma deste rei ela é gananciosa, tem sede de poder. Ele tem medo de ser ameaçado por Jesus, tem medo de que Jesus seja um rei que vem para destroná-lo. Então ele quer ver, mas o olhar de Herodes é diferente, é mundano, não tem espiritualidade, não tem a força do Espírito Santo. Quando Jesus olha, ele olha com poder, porque ele é revestido pela força do alto, ele é ungido, é consagrado pelo Espírito Santo. Então Jesus vê com unção. Queridos irmãos e irmãs, o nosso olhar, mais do que carnal, precisa ser um olhar movido pela presença do Espírito de Deus em nós. O Espírito nos ajude a ver o essencial. O Espírito nos dê também a graça de ver no horizonte da fé. Que o Espírito nos ajude a ver com profundidade e unção. Irmãos e irmãs, o mundo atual ainda tem tiranos, pessoas que querem ter sempre razão e muitas vezes querem calar a voz dos profetas. Herodes mandou cortar a cabeça de João, mandou calar a voz de João. Porém, o seu testemunho chega até nós, o testemunho de João fica, é vivo. A voz de João passou, mas a sua palavra permaneceu. Queridos irmãos e irmãs, nós não devemos, com ódio, com sede de poder, de vingança, de ganância, não devemos eliminar as pessoas ou desejar o mal às pessoas. Vamos pedir a graça de que Deus nunca permita que o nosso olhar seja cego como o de Herodes. Que Deus nos proteja de um olhar que parta de dentro de nós com ódio. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados neste Evangelho a recordar que João Batista deu a vida em nome da verdade. Perdeu a cabeça porque pregou a verdade.
Queridos irmãos e irmãs, também Jesus é perseguido, é levado para o Calvário porque falou a verdade. Vamos pedir esta graça de ter amor à verdade, que o Senhor nos ajude a sempre falar e testemunhar para não cair no pecado da omissão. Existe alguma verdade que eu preciso dizer a alguém? De que forma eu posso apresentar a verdade a esta pessoa? Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê a sabedoria de saber falar e de saber calar nos momentos certos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.